Olá pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui novamente, né? Sempre aqui com vocês. Tema da aula de hoje, banco de horas. Não só banco de horas, tá? Conversar um pouco sobre banco de horas, conversar um pouco sobre compensação da jornada, conversar um pouco sobre banco de horas negativo, se isso existe realmente, como é que funciona essa questão, e bater um papo sobre esses temas, tá certo? Então, se você é meu aluno, se não é, fica aí o vídeo aí para que você possa acompanhar nossa videoaula de hoje, tá bom? Bom, vamos lá, meus amigos. O tema da aula de hoje, banco de horas, um tema importantíssimo, um tema cirúrgico, né, que no dia a dia empresarial é rotineiramente necessário, ou surge dúvidas, ou surge pontos a serem discutidos, é comum no dia a dia. Pois bem, vamos começar aqui o tema da aula de hoje, mas antes disso eu vou iniciar o tema sobre horas extras, tá? Então eu vou iniciar horas extras para depois chegar em banco de horas, tá? É rapidinho aqui um ponto sobre horas extras que é importante discutir sobre isso. Acompanha comigo então, ó. Então, primeiramente, ó, o artigo 7º da Constituição Federal diz assim, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de suas condições sociais. Tá ali, ó, a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Facultado a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então vamos lá. Primeiro ponto importante que podemos destacar antes de entrar em horas extras, né? Que o tema banco de horas e compensação de jornada é um tema destinado em que está estipulado especificamente lá na Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 13, né? Acho que é isso, 13, né? Inciso 13 da Constituição Federal, no caso, tá? Então, é uma norma constitucional. Então, neste caso especificamente, ele estipulou que a carga horária de trabalho mínima, né, a carga horária máxima de trabalho é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, como regra geral, eu iria trabalhar segunda-feira 8 horas, segunda 8 horas, terça 8 horas, quarta 8 horas, sexta 8 horas e o sábado 4. Somando aqui daria 44 horas semanais. Esse é o padrão que existe. Não sou eu que estou dizendo isso. No Brasil trabalhamos muito, não trabalhamos? Sim. Mas quem diz isso é a norma da CF, aqui no caso, que apresenta tal regulamento. Então, nós estamos analisando também com o teor do direito constitucional, ou seja, 8 horas de trabalho. E ali, ó, além disso, ó, facultado a compensação de horário. Então, por enquanto, vocês têm que ficar atento. 8 horas de trabalho e 44 horas semanais. Além disso, é pertinente a compensação do horário, ou seja, o banco de horas neste caso. Pois bem, vamos lá, ó. Começamos aqui com as horas extras. Professor, por que está começando com as horas extras? Veja bem, no nosso país, regra geral, nós temos as horas extras dadas ao trabalhador. Essa é a regra que nós temos. O banco de horas, a compensação da jornada, é uma exceção no caso. Então, como regra geral, todo trabalhador possui direito ao banco de horas nesse sentido. Esse é o primeiro ponto importante. Então, regra geral, o sistema do nosso país utiliza horas extras. Excepcionalmente, poderá ser fixado banco de horas ou a compensação de jornada mediante requisitos. Regra geral é as horas extras. São as horas extras, né? Além disso, ó, tá aqui no artigo 29 da CLT. Diz assim, ó, a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2 horas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A remuneração de horas extras será de pelo menos 50% superior à hora noturna. Então, por favor, volte para cá, ó. Então, as horas extras nesse sentido, o pagamento delas, inicialmente, é no máximo de 2 horas por dia. Então, se numa situação eu trabalho 8 horas por dia, eu posso acrescentar mais 2 neste caso. Horas extras são excepcionais, tá? Não é uma regra. Tem trabalhador que trabalha todos os dias suas horas extras. Está errado, tá? Horas extras é uma situação excepcional. Teve um aumento no trabalho,
um aumento de vendas, e aí isso acarretou que eu precisei fazer horas extras. É uma exceção nesse sentido. E as minhas horas extras também, ele pode ser firmado, olha que simplesmente, pode ser firmado por acordo individual, por acordo coletivo ou por convenção coletiva. Como assim, professor? Veja, o mais comum é feito por acordo individual. O que como assim acordo individual? O seguinte, o empregador chega e fala, João, você pode fazer horas extras? Ele fala sim ou não. Se ele aceitar, ele fez um acordo, aceitando fazer horas extras. Isso é um acordo individual. Também pode ser por convenção coletiva ou por acordo coletivo, neste caso, tá? Essa pactuação de horas extras. E por fim, não menos importante, ele paga um montante de 50%. Então, por exemplo, se eu ganho R$10 por hora, eu vou ganhar R$15 por hora de horas extras. Ok, pessoal? Essa é a regra que existe de horas extras. Então, são alguns pontos. No máximo 2 horas extras por dia. Além disso, essas horas extras são fixadas por um banco, por um acordo individual, um acordo coletivo ou por convenção coletiva. E, por fim, eu vou pagar 50% a mais. Ponto final nesse sentido. Além disso aqui, ó, eu quero destacar com vocês, cadê aqui, ó? O acordo coletivo tal, ele vai destacar a questão especificamente, não está no artigo aqui, mas a questão do banco de horas. Então, se a sua empresa adota horas extras, é isso que ela vai adotar. Ponto. Professor, a minha empresa não adota horas extras, adota banco de horas. É outras regras. Então, cabe aqui ao empresário escolher qual sistema ele quer para a sua empresa. Ó, tem empresário que adora horas extras. Ok, vai usar só horas extras. Tem empresário que gosta de banco de horas. Então, quando eu sou contratado, ou se caso exista algum aditivo contratual, é possível ter uma mudança no meu formato. Passar de horas extras para banco de horas. É possível? Sim, nada impede nesse sentido, tá? Mas é um ou outro. Isso é importante ficar atento. Não posso ter um, né, depois mudar para outro, Ou a minha empresa adota banco de horas, ou a minha empresa adota horas extras. Horas extras é esse sistema aqui. Beleza. Professor, e o banco de horas, que é o que interessa aqui nesse sentido? Veja bem, e o que é o banco de horas? Já vou entrar ali no ponto. O que é o banco de horas nesse sentido? Como o próprio nome já diz, né? É um banco, especificamente, em que essa carga horária que eu faço em um período, ela vai para um sistema, para que posteriormente eu possa usufruir dessas horas excedentes. Dá um exemplo, professor? Dou sim, com prazer. Seguinte, ó. Penso com sentido assim, ó. Hoje, na segunda-feira, eu tenho que sair às 18, 6 da tarde. Eu saio às 19. Ok. Tenho 1 hora, vai para o meu banco de horas. Na terça, tenho que sair às 18. Sair 18h30. Então, 30 minutos, vai para o meu banco. Já tenho 1h30. E assim sucessivamente. Estas horas vão se acumulando em meu banco de horas, para que posteriormente eu possa usufruir dele, para que possa reduzir essa minha carga horária neste caso. Então, por exemplo, aí, na outra semana eu posso vir a faltar e utilizar essas horas, chegar atrasado, faltar, nesse sentido. Isso é o banco de horas. Veja que é bem diferente das horas extras, né? E o que diz o artigo? Então tá aqui, ó. Opa, não, aqui, ó. Aqui, assim, artigo 59 da CLT, parágrafo 2º. Primeiro banco de horas que existe. O banco de horas diz assim, ó, poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o período máximo de 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas. Volte para cá então, por favor, meus caros. Esse é o banco de horas clássico que nós temos, né? Que é o banco de horas anuais. Esse é o primeiro banco de horas que nós temos, o seu formato que existe. Então nós temos 2 bancos de horas. O banco de horas anuais, que é esse daqui, e o banco de horas semestrais, que eu já vou explicar o que é. O que é o banco de horas anuais? Esse banco aqui. Se por aqui, ó, inicialmente, para que eu possa estipular e fixar o banco de horas, eu devo preencher alguns requisitos. Primeiro requisito para que eu possa fixar o banco de horas. Está aqui, ó. Tem que ter um acordo ou uma convenção coletiva. Esse banco de horas anuais
somente é autorizado mediante convenção ou acordo coletivo. Desta forma, para que você saiba se você pode ter banco de horas, a sua convenção coletiva tem que autorizar tal ato. Olha que loucura, né? Então, por exemplo, pensa comigo assim, professor, eu fui ver agora minha convenção coletiva aqui no caso, e eu olhei aqui, não autoriza o banco de horas. Então, não se pode fixar o banco de horas. Tem que ser feito via horas extras. Não é permitido. Pensar assim, por exemplo, muito comum a área da saúde. Né? Às vezes pode ser que exista, tá? A área da saúde, a convenção, o acordo coletivo proíbe. Então, não posso fazer. Então, se hoje na sua empresa você pretende colocar banco de horas, anual no caso, tem que ter convenção coletiva ou acordo coletivo autorizando. Então, o primeiro requisito é esse. Além disso, o excesso de horas de um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o período máximo de um ano. Então, veja. Beleza, professor, eu vi aqui, o primeiro requisito foi preenchido, a convenção coletiva, o acordo coletivo ou o acordo coletivo autoriza. Beleza. Neste caso, o trabalhador tem até um ano, 12 meses para gozar daquele benefício. Como assim, professor, 12 meses? Um exemplo, trabalho segunda, ao invés de sair às 18, eu saio às 18h30, tenho meia hora. Outro dia, ao invés de sair a terça, né? Ao invés de sair às 18, eu saí às 18h30, mais meia hora. Eu vou sempre dando ali meia hora, uma hora, nesse caso. Eu tenho até um ano para que eu possa usufruir deste período. É bastante tempo, não é? Então, por exemplo, hoje dia é 12 de janeiro, pensar assim, 12 de janeiro de 2020, eu tenho até 12 de janeiro de 2021, um ano, para usufruir dessas horas, desse banco de horas. Professor, e se passar esse um ano? Paga-se horas extras para o funcionário. Então veja, você que tem banco de horas aí na sua empresa, você deve, neste caso, você tem direito a ele durante um ano. Ou seja, nesse ano todo, você deve folgar um dia neste caso. Professor, já passou um ano e eu não folguei, acabou sendo uma correria aqui da empresa, não folguei. Então, paga-se horas extras nesse sentido. Por isso que chama-se banco de horas anuais, tá? É isso que quer dizer anuais, que especificamente, neste caso, é pago anualmente. Tem um ano para usufruir desse banco de horas, tá? E por fim ali, a soma das jornadas semanais de trabalho previsto não seja superior a 10 horas, tá? Então, como eu falei com vocês, 8 horas de trabalho por dia, no máximo mais 2 horas, né, que eu posso fazer de horas extras, que também, né, então o máximo é de 10 horas de trabalho, no caso, não ultrapassar essas 10 horas, porque já é demais para o banco de horas, tá certo? Então são 2 requisitos para o banco de horas anuais. Tem que ter autorização na convenção coletiva e no acordo coletivo, somado ao fato de que esse descanso tem um ano para descansar. Beleza? Tudo bem? Beleza, ótimo. Só que surge um outro probleminha, professor. É mais truncado, né? Mais difícil fazer essa questão do banco de horas por convenção coletiva, por acordo coletivo. É difícil, não é? Porque tem que ir no sindicato, tem que ver a convenção coletiva, a convenção não autoriza. E aí, em 2017, a reforma trabalhista veio para mudar um pouco isso. E criou-se, assim, então, o banco de horas semestral. Está aqui, artigo 59, parágrafo 2º. Desculpa, o parágrafo 5º, daqui o parágrafo 5º, né? O banco de horas que trata o parágrafo 2º desse artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Olha que interessante que a reforma fez com a gente aqui no caso. Autorizou essa possibilidade. Como muitas vezes para uma empresa é difícil dialogar com o sindicato, não tem força ou algo assim, a reforma trabalhista fez essa norma aqui especificamente, o banco de horas semestral. Ou seja, aqui basta um acordo individual escrito. Não tem aqui nesse sentido convenção ou acordo coletivo. Basta eu falar para o meu funcionário, tudo bem? Tudo bem. Nós temos banco de horas, nós temos aqui horas extras. Eu quero agora fixar banco de horas. Você aceita fazer isso? Ele fala, sim, eu acho bom, aceito. Ok. Ele vai, neste caso, aceitar e ele faz um acordo individual escrito. Não tem sindicato aqui nesse sentido. Tá? E aí, logicamente, o prazo para que eu possa gozar dessas horas extras a mais é de até
6 meses. Veja, anteriormente é de 12, é um ano, aqui é só 6 meses. É mais curtinho, né? Mas lógico, aqui é um acordo individual entre as partes nesse sentido, tá? E as regras permanecem, tá? No máximo 10 horas extras por dia. Beleza, pessoal? Então são esses dois bancos de horas que existem. Banco de horas anuais, que é para acordo ou convenção coletiva, e esse caso tem um ano para gozar do benefício, e o banco de horas semestrais, que foi apresentado pela reforma trabalhista. Neste caso, basta um acordo escrito. Além disso, né, tem 6 meses para gozar do benefício. Beleza? Além disso, nós temos o regime de compensação de jornada, tá? Professor, mas qual a diferença do banco de horas e do regime de compensação de jornada? Essa compensação de jornada é mais simples nesse caso. Eu até coloquei aqui um exemplo no próximo slide, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó. O excesso de horas será dado como folga em outro dia. Veja, o excesso de horas está aqui, ó, tá aqui, ó, trabalhando na segunda-feira, na terça, para folgar no sábado, por exemplo. A compensação de jornada não fica num banco de horas que vai sendo somado todos os dias, não. A compensação de jornada, neste caso especificamente aqui, ele vai sempre sendo para que folga posteriormente. É muito comum, por exemplo, folgar no sábado. Já viram isso? Lógico, acho que sim, né? Não trabalhar no sábado. Por quê? Por que eu não trabalho no sábado? Porque eu compenso a jornada durante a semana. Trabalho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ponto. Neste caso, eu sempre trabalho um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, para não trabalhar essas 4 horas no sábado. Isso é compensação de jornada. É possível? Sim, lógico que é possível. Compreenderam isso? Então, essa compensação é mais simples nesse sentido. E ali, ó, essa compensação é lista o regime de compensação de jornada estabelecida por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês. Então veja, a compensação de jornada é mais simples ainda, pessoal. Basta especificamente um acordo individual, tácito ou escrito. Olha, pode ser até verbal, até escrito, neste caso. E nesse sentido aqui, a compensação deve ocorrer no mesmo mês. Não é em um ano, não é em 6 meses, a compensação deve ocorrer no mesmo mês, neste caso. Tá certo? Tudo bem? Perfeito. Vamos lá. Professor, e se tem a rescisão do contrato? Como funciona esse ponto aqui, ó? Então, na hipótese de rescisão do contrato, trabalho, né, em que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo 2º, parágrafo 5º desse artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração da rescisão, no caso. Então, se por algum motivo, né, por exemplo, lá, tem um banco de horas gigantesco na empresa, tenho 20 horas a receber na empresa. Na segunda trabalhei 1 hora, na terça 1 hora, na quarta tal, tenho 20 horas no banco de horas. Opa, tô gigante, professor, 20 horas. A empresa me manda embora. Pô, tudo bem. Paga-se horas extras nesse caso, tá? Então, se existir a dispensa do funcionário, tem que se pagar o banco de horas neste caso. E aí, já somado a isso, surge aqui aquele banco de horas negativo. Esse, a grosso modo, é o banco de horas negativo, né? Em que eu estou devendo o banco de horas. Ao invés de eu sempre trabalhar até 6h30, eu trabalhei até as 17, até as 16. Constantemente eu saí mais cedo da empresa. Então tem um banco de horas negativo. E a dúvida surge assim, eu posso descontar esse banco de horas nesse sentido? Olha só, pode, né? Guardadas as suas proporções. Eu posso descontar até um montante de 30%. Não posso descontar essas 20 horas do funcionário. Até 30% neste caso. É possível. É muito polêmico esse tema, tá? Banco de horas negativo. Não temos nenhum artigo, não temos nada muito claro sobre isso. Mas eu posso afirmar o seguinte, que se existir horas negativas para o empregado, ou seja, ele está devendo horas, o banco de horas negativo nesse caso, pode ser descontado. Lógico, proporcionalmente, de forma razoável nesse sentido. Tá bom? Além disso, ó, horas extras, tá? Outro ponto importante também aqui, ó, diz respeito ali ao artigo 59b, diz assim, ó, o não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive quando o estabelecimento mediante acordo tácito
não implica a repetição do pagamento das horas excedentes, a jornada normal diária, se não ultrapassar a duração máxima, a duração máxima semanal. Deixa eu ver aqui o negócio. Aqui. Então, último ponto aqui. Ó. O seguinte, surge uma dúvida assim, professor, mas como é que funciona a questão se a empresa não seguiu as regras estipuladas no banco de horas? Como, por exemplo, lá, ó, ela acabou passando o período de compensação. Então, por exemplo, lá, não foi atendida às exigências legais. Né? Então, por exemplo, o banco de horas é anual e passou esse um ano, por exemplo. E ele não deu essas horas. Ou melhor, um outro exemplo. O máximo são 10 horas. Eu fiz 11 horas no banco de horas por dia. E agora, professor? Neste caso aqui, eu só pago a hora excedente. Veja, não é que eu vou pagar as horas mais horas extras. Eu só pago as horas extras nesse sentido. Porque caso não tenha existido a compensação e caso tenha sido respeitado a carga máxima semanal, eu só pago a hora excedente. Qual que é a carga horária semanal? 44 horas, né? Eu só pago a hora excedente neste caso. Tá? Então, caso exista, por algum motivo, não foi seguido as regras formais legais, eu não vou pagar novamente o banco de horas. Eu só pago a hora excedente, desde que não ultrapasse 44 horas semanais, neste caso. Tá certo? Já demoraram aqui já, ó. Então, fechamos. Vamos aqui para nossa rápida revisão. Ó, conversamos hoje sobre o banco de horas. Então, iniciamos sobre horas extras e falei com vocês que horas extras é um acordo individual, coletivo ou por acordo coletivo, mas normalmente é um acordo individual. Essas horas extras paga-se 50% a mais. Também a empresa pode adotar, se quiser, o banco de horas. O banco de horas ele pode ser anual ou semestral. O banco de horas anual tem que ter um acordo ou convenção coletiva autorizando. O trabalhador tem até um ano para gozar dessas horas a mais. O banco de horas também pode ser semestral. Aqui basta um acordo escrito entre as partes. Neste caso especificamente, tem 6 meses para gozar do benefício dessas horas extras a mais. Também falei com vocês sobre a compensação de jornada, que neste caso, essa compensação de jornada, ela vai ser paga para o trabalhador sempre que existir essa compensação posteriormente de horas. E esse prazo aqui, essa compensação pode ser feita por um acordo individual, ou acordo escrito ou tácito. Além disso, tem um mês para o benefício ser usufruído. Tá? Conversamos também sobre o banco de horas negativos, que como regra geral ele não existe, mas o que existe na prática desse banco de horas negativo é algo muito comum dos empresários, é quando o empregado está devendo horas. E aí existe a rescisão do contrato. E aí, neste caso especificamente, eu tenho que pagar, eu tenho que descontar as horas extras que não foi, o banco de horas que não foi usufruído, ou melhor, o que está negativo neste caso. Tá? Então, foi basicamente isso que conversamos. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau, bons estudos!